Mary Bell. O assassino não é tão cruel. Todos nós morremos um dia, de qualquer maneira. Esta foi uma declaração da menina sobre os crimes que cometeu. Com apenas 11 anos de idade, Mary assassinou 2 crianças de forma brutal, asfixiadas, e deixou em seus corpos um M feito com uma tesoura na barriga de uma de suas vítimas. Durante as investigações, a menina colaborou com as autoridades e até descreveu com riqueza de detalhes a forma como tirou a vida de suas vítimas. Para os policiais, além de latente psicopatia da criança, o ambiente onde a menina havia crescido incentivou a este lado cruel e violento. Ela nunca conheceu seu pai biológico e vivia com um padrasto que chegou a ser preso por assalto. Além disso, a mãe da menina era prostituta e forçava a garota a ter relações com seus clientes. Na época, o destino de Mary Bell foi polêmico, isto porque ela era apenas uma criança para ser presa e muito perigosa para ficar em um hospital psiquiátrico comum. Então, ela foi liberada depois de 23 anos e foi concedido o seu anonimato para começar uma nova vida com a sua filha, que nasceu em 1984. Somente com 24 anos depois de sua condenação em 2007 e após a morte de sua mãe, ela aceitou falar com a imprensa. Ela foi uma assassina cruel que matou suas vítimas sem qualquer chance de defesa. Jessie Pomeroy. Nascido em 29 de novembro de 1859 em Charleston, foi a primeira pessoa mais jovem a ser condenada por assassinato em primeiro grau nos Estados Unidos. O garoto começou sua carreira da crueldade com 11 anos, prendendo 7 crianças e torturando-as com um canivete. Depois disso, ele foi descoberto e enviado a um reformatório, onde deveria ter ficado até os seus 21 anos, mas acabou sendo liberado, por bom comportamento. Então, 3 anos depois, ele havia mudado de mal a pior, pois ele sequestrou e matou uma menina de 10 anos chamada Kate Curran, e também foi acusado pelo assassinato de um menino de 4 anos, cujo corpo foi mutilado encontrado em Dorchester Bay. Ele acabou condenado à prisão perpétua e morreu aos 72 anos. George Stinney. Em 16 de junho de 1944, os Estados Unidos estabeleceu um recorde quando executou George Stinney, de apenas 14 anos. Ele foi a pessoa mais jovem a ser legalmente executada no país durante o século XX. George foi condenado pelo assassinato de 2 meninas, Beth, de 11 anos, e Maria, de 8 anos, que foram encontradas em um buraco lamacento. George confessou seus crimes, disse que queria apenas sexo com Beth, mas acabou por matar as 2 meninas. Ele foi julgado e condenado à cadeira elétrica e foi executado no mesmo ano. Precisou colocar diversos apetrechos para sua execução, devido ser apenas uma criança na época, com 14 anos. Joshua Phillips. Este garoto foi descoberto pela própria mãe. Com 16 anos, ele cometeu um crime onde a sua própria mãe o denunciou. Ela estava limpando o quarto do garoto quando descobriu uma mancha molhada no tapete embaixo da cama, achando que poderia se tratar de um vazamento no colchão de ar.
Ela então pegou a sua lanterna e foi grande o susto quando encontrou um buraco dentro do colchão e algo muito frio. Conforme relatos dos policiais, o que estava escondida era o corpo de Maddie Clifton, uma vizinha de apenas 8 anos que estava desaparecida há mais de 7 dias. Por ser menor de idade, Joshua não foi condenado à morte. Ele pegou prisão perpétua sem possibilidade de liberação. O menino disse que acidentalmente atingiu a cabeça da garota com seu taco de beisebol. E como ela caiu, ele o arrastou para o seu quarto, onde a esfaqueou, e em seguida escondeu seu corpo embaixo do seu colchão, onde ali ficou por 8 dias sem que ninguém percebesse até a sua própria mãe a encontrar morta. Aos 13 anos, Eric Smith era maltratado por causa de seus óculos de lentes grossas, por suas sardas e cabelos ruivos. De acordo com as autoridades, essa situação de inferioridade levou o menino a cometer tal assassinato. Ele foi acusado de matar um garotinho de 4 anos chamado Derek Hobby por estrangulamento. O corpo do menino também estava todo ferido e com sinais de exploração sexual. Smith não conseguiu explicar por que havia cometido tal crueldade. Um psiquiatra diagnosticou Smith com transtorno explosivo intermitente, onde uma condição a pessoa não pode controlar a raiva interior. Smith foi condenado e foi para a prisão. Ele teve a sua liberdade condicional negada por 5 vezes, onde continua preso até hoje. Smith foi condenado e foi para a prisão. Ele teve a sua liberdade condicional negada por 5 vezes, onde continua preso até os dias
de hoje.